Muitas mães veem isso todos os dias e acham que é normal. Afinal, ninguém avisa que alguns dos sinais mais importantes da vida de um bebê não fazem barulho, não causam choro intenso e não aparecem em exames imediatos. Eles simplesmente estão ali silenciosos, misturados à rotina, quase invisíveis. Nos primeiros meses, tudo é novo para o bebê, para a mãe, para a família inteira. Cada movimento parece pequeno, cada reação parece difícil de interpretar. E no meio desse aprendizado constante, é natural que alguns comportamentos passem despercebidos, não por descuido, mas porque ninguém ensinou a olhar para eles com atenção. Existe uma ideia muito comum e perigosa de que apenas sinais claros merecem preocupação. Febre, choro inconsolável, dor aparente, esses chamam atenção. Esses assustam. Mas e quando não há choro? Quando não há dor visível? Quando o bebê parece apenas tranquilo demais? É aí que muitas mães seguem em frente sem questionar. Não porque não se importa, mas porque confiam que, se fosse algo importante, alguém teria avisado. Um médico, um familiar, um livro, um vídeo, alguém. E o que quase ninguém diz é que alguns sinais não gritam, eles sussurram. Talvez você já tenha pensado isso alguma vez. Meu bebê é tão quietinho, ou então ele é mais na dele, ou ainda cada bebê tem seu jeito. E tudo isso pode ser verdade, mas também pode ser exatamente por isso que certos sinais passam dias, semanas ou até meses sendo ignorados. Se essa história está te tocando, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e que horas são aí, porque esse vídeo não é sobre criar medo, é sobre criar consciência, é sobre aprender a observar com calma aquilo que costuma ser normalizado sem reflexão. Existe uma diferença muito sutil, porém importante, entre um bebê tranquilo e um bebê que responde pouco ao mundo ao redor. E essa diferença nem sempre é fácil de perceber no dia corrido. Entre as mamadas, trocas de fralda, noites mal dormidas e tentativas constantes de acertar, a maioria das mães faz o melhor que pode com as informações que tem. E muitas vezes, essas informações dizem apenas o básico. Pouco se fala sobre sinais silenciosos. Pouco se fala sobre comportamentos que não causam alarme imediato. Pouco se fala sobre o que observar quando aparentemente está tudo bem. É por isso que esse sinal específico costuma passar despercebido. Ele não chama atenção. Ele não incomoda, ele não exige uma resposta urgente, ele apenas se repete de maneira sutil e constante. No começo parece apenas um detalhe, um dia em que o bebê não reage muito, outro em que parece mais desligado. Depois, isso se mistura à ideia de personalidade. Ele é assim mesmo, e a vida segue. Mas alguns padrões não aparecem de uma vez. Eles se constroem aos poucos, e quanto mais silenciosos são, mais fácil é ignorá-los. É importante dizer algo com clareza desde já. Observar não é acusar. Perceber não é diagnosticar. E questionar não é exagerar. Observar é cuidar. Durante os primeiros meses de vida, o bebê começa a construir sua relação com o mundo. Sons, vozes, luzes, movimentos, rostos. Tudo isso vai formando pequenas conexões. Algumas respostas são imediatas, outras levam tempo. E sim, existe uma enorme variação entre bebês, mas também existem sinais que, quando aparecem com frequência e em diferentes contextos,
merecem atenção tranquila. O problema é que ninguém ensina a diferenciar uma fase passageira de um padrão repetido. Ninguém ensina a olhar para a constância, para a repetição, para aquilo que acontece não uma vez, mas várias, e quando algo não assusta, a tendência é deixar para depois, observar mais um pouco, esperar ver se muda, confiar que o tempo resolve tudo. Às vezes resolve, outras vezes o tempo apenas passa. Esse vídeo existe para trazer luz a um desses sinais, um sinal que muitas mães só percebem quando olham para trás. Um sinal que não gera culpa, mas costuma gerar a mesma frase: eu achava que era normal. Aqui a proposta não é alarmar, é orientar. Não é apontar erros, é ampliar o olhar, porque a maternidade já carrega peso demais. Informação responsável não deveria ser mais um fardo, deveria ser um apoio. Ao longo desse vídeo, você vai entender por que esse sinal costuma ser ignorado, em que situações ele merece apenas observação e em quais momentos vale a pena conversar com o pediatra com calma, sem urgência e sem pânico. Nada aqui substitui uma avaliação profissional. Nada aqui define diagnósticos, mas tudo aqui ajuda você a fazer algo essencial: prestar atenção. Prestar atenção não significa procurar problemas onde não existem. Significa reconhecer padrões quando eles aparecem. E muitas vezes, o primeiro passo para cuidar é simplesmente perceber. Nos próximos minutos, vamos falar sobre um comportamento que parece inofensivo, silencioso e comum. Um comportamento que passa despercebido justamente porque não chama atenção, mas que, quando observado com cuidado, pode dizer muito sobre como o bebê está interagindo com o mundo, sem medo, sem pressa, com carinho e amor. Existe um motivo muito claro para esse tipo de sinal ser ignorado. Ele não assusta, não interrompe a rotina, não provoca choro intenso, não leva a uma ida urgente ao hospital. Ele simplesmente se mistura aos dias comuns, às repetições naturais da vida. Com um bebê pequeno, nos primeiros meses é esperado que o bebê tenha períodos de maior quietude. Há dias em que dorme mais, outros em que parece mais atento. Existem momentos de maior interação e outros de observação silenciosa. Tudo isso faz parte do desenvolvimento. E é exatamente por isso que alguns comportamentos passam despercebidos. A maioria das mães aprende a identificar rapidamente o que é barulhento, o choro diferente, o desconforto visível, a febre inesperada. Esses sinais exigem ação imediata. Eles interrompem o dia, eles pedem resposta. Mas e quando não há interrupção? Quando o bebê está acordado, alimenta-se bem, dorme razoavelmente, mas parece pouco conectado ao que acontece ao redor. Esse tipo de situação raramente vem acompanhado de alertas externos. Ninguém liga dizendo que algo pode estar errado. Nenhum aplicativo envia notificação. Nenhum exame de rotina aponta algo automaticamente. E muitas vezes, ninguém ao redor percebe. O silêncio engana. É comum ouvir frases como: ele é muito tranquilo, quase não dá trabalho, fica quietinho no berço. E essas frases são vistas como elogios, como sorte que alívio, especialmente para mães cansadas, sobrecarregadas, que estão tentando se adaptar a uma nova rotina. Mas a tranquilidade, quando constante e acompanhada de pouca resposta ao ambiente, merece pelo menos um olhar atento. O problema não está no comportamento isolado, está na repetição
na constância, na ausência de reação em diferentes situações do dia. Quando um sinal não provoca desconforto imediato, o cérebro tende a normalizá-lo. Isso é natural, é um mecanismo de proteção. Afinal, viver em estado constante de alerta seria insustentável. Então, aquilo que não causa impacto emocional forte acaba sendo colocado em segundo plano. Além disso, existe um peso cultural muito grande em torno da maternidade. A ideia de que mãe de primeira viagem se preocupa demais. A noção de que questionar é exagerar, que observar demais é procurar problema. Isso faz com que muitas mães silenciem suas próprias percepções. Elas sentem que algo é diferente, mas não conseguem nomear. Não encontram validação. Então guardam para si, e quanto mais silencioso o sinal, mais fácil é descartá-lo. Outro fator importante é a comparação. Sempre há alguém dizendo que o filho também foi assim, que demorou a reagir. E sim, muitos bebês passam por fases assim e se desenvolvem normalmente. Mas a comparação excessiva pode atrapalhar, porque ela tira o foco do que realmente importa. O padrão individual daquele bebê naquele contexto ao longo do tempo. Observar não é comparar com o filho do vizinho, é perceber como o seu bebê responde ou não responde menos ao que acontece ao redor dele, dia após dia. Alguns sinais só fazem sentido quando vistos em conjunto. Isoladamente, parecem irrelevantes. Juntos, formam um padrão. E padrões não se revelam em um único dia. Eles se mostram com o tempo, com repetição. É por isso que esse tipo de comportamento costuma ser notado tarde, não porque as mães falharam, mas porque ninguém ensinou a observar o silêncio. Ninguém explica que a ausência de resposta também comunica algo, que o não reagir pode ser tão informativo quanto o reagir intensamente. E, mais uma vez, isso não significa problema imediato, não significa diagnóstico. Não significa algo grave, significa apenas que vale a pena olhar com um pouco mais de cuidado. Cuidar não é apenas agir quando algo está errado. Cuidar também é perceber quando algo está diferente. E existe uma diferença entre um bebê que escolhe observar e um bebê que raramente responde aos estímulos ao redor. Essa diferença é sutil e justamente por isso exige calma, tempo e atenção. Ao longo dos próximos minutos, vamos falar exatamente sobre esse comportamento específico, não de forma alarmista. Não com listas assustadoras, mas com exemplos simples, cotidianos, que ajudam a transformar uma sensação vaga em algo mais claro. Porque quando a informação é clara, a culpa diminui. E quando a culpa diminui, a observação fica mais leve. Entender por que o silêncio não assusta é o primeiro passo para aprender quando ele merece atenção. Quando falamos em pouca resposta a estímulos comuns, não estamos falando de um momento específico do dia, nem de um único episódio isolado. Estamos falando de um comportamento que se repete em diferentes situações, em diferentes horários ao longo dos dias. É aqui que muitas mães começam a sentir algo difícil de explicar. Não é medo, não é certeza. É uma sensação vaga de que o bebê parece pouco envolvido com o que acontece ao redor. Na prática, isso pode aparecer de forma simples. Sons que normalmente chamariam atenção passam quase despercebidos. A voz da mãe não provoca mudança de expressão. Um barulho mais próximo não gera reação clara. O bebê está acordado
mas parece não responder. É importante reforçar. Todos os bebês têm momentos assim. O problema não é o às vezes. O ponto de atenção está no quase sempre. Quando um bebê responde pouco aos estímulos, ele não necessariamente parece desconfortável, não chora, não demonstra irritação. Ele apenas permanece no mesmo estado, como se o mundo ao redor não estivesse pedindo resposta. Algumas mães descrevem como um olhar distante. Outras dizem que o bebê parece sempre na dele. Algumas sentem dificuldade em prender a atenção do bebê, mesmo em momentos de interação direta. Isso pode acontecer durante a troca de fraldas, no colo, durante a amamentação ou em momentos de brincadeira. A tentativa de interação existe, mas a resposta é mínima ou inexistente. Novamente, isso não define nada por si só, mas merece ser observado quando se torna frequente. Um bebê que responde aos estímulos costuma demonstrar pequenas mudanças, um movimento dos olhos, uma alteração na expressão facial, um som, um ajuste no corpo, reações sutis, mas presentes. Quando essas respostas aparecem raramente ou quase nunca, em diferentes contextos, é aí que o sinal começa a se formar. Muitas mães tentam justificar: ele estava com sono, talvez estivesse distraído, hoje não é um bom dia. E muitas vezes essas explicações fazem sentido. Bebês têm diarrus, diferentes ritmos únicos para cada bebê, mas o padrão aparece quando as explicações se repetem diariamente. Outro ponto importante é que esse tipo de comportamento nem sempre é percebido de imediato. Ele vai sendo notado aos poucos. Primeiro como uma comparação interna. Depois, como uma dúvida silenciosa. Por fim, como uma sensação difícil de ignorar. E essa sensação costuma vir acompanhada de culpa. A mãe se pergunta se está exagerando, se está observando demais, se está vendo problema onde não existe. Aqui vale reforçar algo essencial. Perceber não é rotular. Questionar não é acusar. Observar não é diagnosticar. Quando falamos em estímulos, estamos falando de coisas simples do cotidiano. Sons comuns da casa, vozes familiares, mudanças de luz, tentativas de brincadeira. Nada elaborado, nada técnico. Não ignore-se. O bebê responde pouco. Ignorar não significa que algo ruim vai acontecer, mas observar abre espaço para decisões mais conscientes no momento certo. É comum que esse sinal seja confundido com personalidade, e de fato alguns bebês são mais calmos, mais observadores, menos reativos. A diferença está na presença de resposta. Mesmo que discreta, um bebê observador ainda reage. Talvez menos, talvez de forma mais sutil, mas reage. Quando a reação quase não existe, quando o contato visual é raro, quando a curiosidade parece mínima, vale a pena olhar com mais cuidado. Esse cuidado não precisa ser imediato, urgente ou assustado. Ele pode ser tranquilo, feito no tempo da observação, com anotações mentais ou até escritas, com atenção ao contexto. Nos próximos minutos, vamos discutir a diferença entre o que é normal no desenvolvimento e o que precisa de mais atenção, porque entender essa diferença ajuda a reduzir a ansiedade e aumenta a clareza. E clareza é uma das maiores aliadas da maternidade. É aqui que muitas dúvidas surgem. O que faz parte do desenvolvimento normal e o que merece um pouco mais de atenção. Cada bebê tem seu próprio ritmo. Alguns são mais ativos, outros mais tranquilos. Alguns respondem rapidamente a estímulos, outros precisam de mais tempo. Essa variação
é esperada e saudável. O problema começa quando a diferença deixa de ser apenas de ritmo e passa a ser de padrão. Um comportamento ocasionalmente mais silencioso é comum. Um bebê pode estar com sono, com fome, em um dia mais introspectivo. Isso acontece. E nesses casos, a resposta costuma aparecer em outros momentos. A alternância. Quando falamos em atenção, estamos falando da ausência dessa alternância. Se o bebê raramente reage, independentemente do horário, do ambiente ou da tentativa de interação, esse padrão começa a se destacar, não como um alerta imediato, mas como algo que merece ser acompanhado. Outro ponto importante é o contato visual. Muitos bebês não mantêm contato visual prolongado, especialmente nos primeiros meses. É super normal, mas algum nível de troca visual costuma existir. Um olhar rápido, um acompanhamento com os olhos, um breve encontro. Quando o contato visual é mínimo ou quase inexistente na maior parte do tempo, isso se soma a outros sinais e ajuda a formar um quadro mais claro. É fundamental entender que nenhum desses sinais, isoladamente, define um problema. O que orienta a observação é o conjunto, a repetição, a constância. Por isso, comparações soltas costumam confundir mais do que ajudar. Um bebê pode ser diferente do outro e ainda assim estar dentro do esperado. O foco deve estar sempre na evolução individual. Perguntas simples podem ajudar nessa observação. O bebê reage mais em algum momento do dia a situações em que ele parece mais conectado. Existem estímulos que provocam alguma resposta? Quando a resposta para essas perguntas é quase sempre não. Vale prestar atenção. Prestar atenção é notar e registrar mentalmente e, se necessário, conversar com o pediatra de forma tranquila. Muitos profissionais valorizam exatamente esse tipo de relato. Observações do dia a dia, sem exageros, sem conclusões precipitadas, porque ninguém conhece melhor o comportamento do bebê do que quem convive com ele diariamente. Existe também um receio comum de estar vendo coisa. Esse medo faz com que muitas mães adiem conversas importantes, mas relatar o que é observado não obriga a nenhuma ação imediata, não gera róbulos, não cria diagnósticos automáticos. Conversar é apenas compartilhar uma percepção. O desenvolvimento infantil não é uma linha reta. Há avanços, pausas, saltos. Mas mesmo nas pausas, alguma resposta costuma existir. Alguma troca acontece. Quando essa troca parece ausente por longos períodos, a atenção deixa de ser exagero e passa a ser cuidado. É importante lembrar que quanto mais cedo um padrão é observado, mais tranquilo costuma ser o acompanhamento. Informação precoce não gera pânico, gera possibilidade. E possibilidade é diferente de urgência. Essa diferenciação entre o que é apenas um tempo diferente e o que se repete sem variação ajuda a tirar o peso da culpa, porque ela mostra que observar não é buscar defeitos, mas acompanhar o desenvolvimento com responsabilidade. Nos próximos minutos, vamos trazer exemplos práticos do dia a dia. Situações simples que ajudam a identificar se esse sinal aparece de forma isolada ou combinada com outros comportamentos. Porque muitas vezes é no cotidiano mais comum que os sinais ficam mais claros. É no cotidiano mais simples que esse sinal costuma aparecer com mais clareza. Não em situações extraordinárias, mas nos momentos repetidos do dia a dia, aqueles que parecem iguais e acabam passando no automático. Durante a troca de fraldas, por exemplo, muitas mães conversam com o bebê, fazem pequenos sons, tentam chamar a atenção.
Em alguns casos, o bebê responde com um olhar rápido, um movimento do corpo, uma expressão diferente. Em outros, parece não haver mudança. A tentativa acontece, mas a resposta quase não vem. Outro momento comum é quando há sons próximos, uma porta que se fecha, um objeto que cai, uma voz conhecida chamando pelo nome. Não se espera um susto ou uma reação intensa, mas algum tipo de resposta costuma surgir. Um movimento dos olhos, um leve sobressalto, um som. Quando isso raramente acontece, mesmo com estímulos próximos e repetidos, o comportamento começa a se destacar. O mesmo vale para momentos de interação direta, no colo, durante a amamentação, ou em uma tentativa de brincadeira simples. Algumas mães relatam dificuldade em alcançar o bebê. Elas falam, tocam, tentam interagir, mas sentem que a conexão não se estabelece com facilidade. O contato visual também entra aqui, não como algo prolongado ou constante, mas como pequenas trocas ao longo do dia. Quando essas trocas são raras, o sinal se soma aos outros. Outro exemplo comum é a curiosidade visual. Muitos bebês acompanham movimentos, observam o ambiente, demonstram interesse por rostos ou objetos. Quando essa curiosidade parece mínima na maior parte do tempo, vale observar com mais atenção. Isoladamente, qualquer um desses comportamentos pode ser apenas uma fase, um dia diferente, um momento específico, mas quando vários deles aparecem juntos e se repetem ao longo dos dias, o ideal é não ignorar. Ignorar não significa que algo grave acontecerá, mas observar amplia as possibilidades de cuidado. É importante lembrar que esses exemplos não são uma lista de problemas, são apenas situações que ajudam a mãe a refletir sobre padrões. A pergunta central não é: isso acontece? É isso acontece com frequência? Muitas mães só percebem esse padrão quando alguém aponta ou quando olham para trás, e quase sempre a frase é a mesma: eu achava que era só o jeito dele. Essa frase não carrega erro, carrega falta de informação. Quando a observação acontece com calma, sem pressão e sem medo, ela se torna uma aliada, não para gerar ansiedade, mas para trazer clareza. Anotar mentalmente ou até escrever pequenas observações pode ajudar, não para criar um relatório, mas para perceber se há mudança com o tempo, se as respostas aumentam, se o contato melhora, se a curiosidade aparece mais. Mudanças são um bom sinal, mesmo que lentas. E se não houver mudança, conversar com um profissional se torna mais fácil quando há clareza sobre o que foi observado. Esses exemplos existem para ajudar a mãe a confiar mais no que percebe, porque ninguém está mais presente no dia a dia do bebê do que ela, e perceber não é falhar. Perceber é estar presente. No próximo trecho, vamos falar sobre o passo seguinte: como lidar com essa observação de forma responsável, sem pânico, sem urgência e sem carregar peso desnecessário. Depois de observar, surge a pergunta mais comum e mais delicada: o que eu faço com isso? A resposta não envolve pressa, não envolve pânico e não envolve conclusões precipitadas. Envolve algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, mais importante: atenção consciente. Observar um comportamento diferente
não cria um problema. Ignorar completamente também não resolve. O equilíbrio está em acompanhar com calma, sem transformar cada detalhe em motivo de ansiedade. Muitas mães têm medo de conversar com um pediatra sobre algo que não conseguem explicar com precisão. Sentem que precisam de uma certeza antes de falar. Mas na prática, o que mais ajuda um profissional é exatamente o relato simples do dia a dia. Como eu percebo que ele responde pouco quando chamamos. Tenho dificuldade em prender a atenção dele. Ele parece pouco reativo na maior parte do tempo. Isso não é exagero, isso é observação. Nenhum bom profissional vai rotular um bebê com base em um único relato, mas muitos valorizam esse tipo de percepção porque ela vem de quem convive diariamente com a criança. Conversar não significa iniciar uma investigação imediata. Muitas vezes significa apenas acompanhar com mais atenção. Observar ao longo do tempo, ver se há evolução, se surgem novas respostas, se algo muda. E quando há mudança, isso costuma trazer alívio. Quando não existe, a conversa já aconteceu, o olhar já está mais atento e qualquer próximo passo acontece de forma muito mais tranquila. Outro ponto essencial é confiar na própria percepção. Existe uma diferença grande entre ansiedade constante e intuição atenta. A ansiedade vem com medo, a intuição vem com observação repetida. Se algo está sempre na sua cabeça, vale a pena ouvir, se chama a atenção ao longo dos dias, se não sai da cabeça, isso merece pelo menos ser ouvido, mesmo que seja apenas para confirmar que está tudo bem. A maternidade muitas vezes ensina a silenciar dúvidas, a relativizar percepções, a ouvir mais é normal do que o próprio olhar, mas a atenção não é inimiga da tranquilidade. Pelo contrário, quanto mais clareza existe, menos espaço sobra para o medo. É importante reforçar algo com responsabilidade. Este vídeo não substitui a avaliação profissional. Ele não serve para diagnosticar. Ele não define caminhos, ele apenas ajuda a perceber sinais que muitas vezes passam despercebidos na rotina. E perceber cedo não é um problema, é uma oportunidade. O cuidado não começa quando algo está errado, ele começa quando alguém presta atenção. Se você observa, você cuida. Se você pergunta, você cuida. Se você conversa, você cuida. E isso já diz muito sobre o tipo de mãe que você é. Aos poucos, a maternidade deixa de ser apenas reação e passa a ser presença. E presença é uma das formas mais profundas de cuidado. Muitas mães carregam dúvidas silenciosas, pensamentos que surgem no meio da rotina e são rapidamente afastados com a frase "deve ser normal". E muitas vezes é mesmo, mas às vezes é apenas um sinal pedindo atenção. Não atenção apressada, não atenção com medo, mas atenção calma, responsável, presente. Perceber algo diferente no seu bebê não te torna exagerada. Ficar atenta. E atenção não é um defeito, é uma forma de amor. Aqui no canal a proposta nunca foi assustar, é guiar com carinho e atenção, trazer informação com cuidado, respeito e responsabilidade, falar sobre sinais silenciosos que não aparecem em manchetes, mas fazem parte da vida real de muitas mães. Se esse conteúdo te ajudou, outros vídeos dessa série podem te ajudar ainda mais. Cada um deles existe para te apoiar, não para te pressionar,
porque ninguém conhece seu bebê melhor do que você e ninguém deveria te ensinar a ignorar aquilo que você percebe.